começando nos estágios de verão que ele fez na empresa entre o 3º e 4º ano da faculdade. O John o agradeceu por ajudar a publicar a história e por aguentar a imensa pressão que ele sofreu. Não muito tempo depois, o Tyler é contatado por um de seus advogados e ele fala: tudo bem? O que houve? E aí o advogado diz: Tyler, a Theranos entrou em contato conosco. A Elizabeth sabe que você se encontrou com o John do Wall Street Journal. Dessa vez, o Tyler não se preocupou muito com isso. E ele disse: da próxima vez eu posso tirar uma foto, uma selfie com ele, e aí eu encaminho para ela. Ele contatou o John e ele disse que ela deve ter colocado alguém para segui-lo, porque ele não compartilhou do encontro com o John com ninguém, nem o John fez o mesmo. O mais chocante é que isso confirmou que a Erica, o Alan e o Tyler ainda estavam sob vigilância da Theranos, e isso era inacreditável. A Elizabeth disse a Maria Shriver, no programa Today da NBC, que ela iria assumir a responsabilidade pelas falhas do laboratório em Newark. Mas foi o Sonny quem sofreu as consequências. Em vez de aceitar sua própria queda, ela sacrificou seu namorado. Ela terminou com ele e o despediu. Em um boletim de imprensa, a Theranos mascarou a saída dele como sendo uma aposentadoria voluntária. Uma semana depois, o John publicou que a Theranos havia descartado dezenas de milhares de resultados de exames sanguíneos, incluindo 2 anos de resultados obtidos no Edison, em um esforço para estar em conformidade com o CSM e evitar seu banimento. Ou seja, a empresa tinha de fato admitido à agência que nenhum dos exames realizados em seus equipamentos patenteados poderia ser fidedigno. Mais uma vez, a Elizabeth esperava que o descarte dos exames ficasse em segredo, mas o John descobriu através da sua nova fonte, a mesma que informou sobre a carta do CNS ameaçando banir a Elizabeth da indústria laboratorial. Em Chicago, os executivos da Walgreens ficaram atônitos ao saber da dimensão de invalidação de exames. A rede de farmácias estava tentando obter respostas da Theranos sobre o impacto em seus clientes há meses. No dia 12 de junho de 2016, a parceria entre as empresas foi cancelada e todos os centros de bem-estar localizados em suas lojas foram fechados. Em outro golpe devastador, o CMS cumpriu a ameaça que fizera de banir a Elizabeth e sua empresa dos negócios laboratoriais no início de julho. Só que agora, a Elizabeth estava sofrendo uma investigação criminal pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos em São Francisco e outra civil em paralelo, levado a cabo pela Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Apesar de todos esses contratempos, a Elizabeth ainda pensava que tinha uma última carta sob a manga para mudar a opinião pública. Maravilhar o mundo com uma demonstração de sua tecnologia. Em um dia quente e úmido de verão, no início de agosto, mais de 2.500 pessoas reuniram-se no grande salão de festas do Centro de Convenções da Pensilvânia, lá na Filadélfia. A maioria era composta por cientistas laboratoriais que foram para ouvir a Elizabeth no encontro anual da Associação Americana de Química Clínica, a AACC. A música Simpatia pelo Demônio dos Rolling Stones estava tocando no sistema de som. Uma escolha musical que não parecia ser uma mera coincidência. O convite que a associação estendeu a Elizabeth foi altamente controverso entre seus integrantes. Alguns argumentaram forçosamente que o convite deveria ser retirado, considerando os eventos dos meses recentes. Mas a liderança da associação vira uma chance de gerar publicidade e agitação, e já que normalmente a conferência científica era muito calma. Nisso eles tiveram razão. Várias dezenas de jornalistas embarcaram para a Filadélfia para assistir o espetáculo. Após algumas observações iniciais feitas pelo presidente da AACC, Patricia Jones, a Elizabeth subiu ao púlpito. Ela estava vestindo uma blusa branca sob um blazer preto. A blusa preta de gola alta, que tornara-se um objeto de ridicularização desde o outono anterior, há tempos não fazia mais parte do seu guarda-roupa. O que aconteceu na sequência não foi tanto uma apresentação científica.
parecia-se mais com uma exibição de um novo produto. Durante a hora seguinte, a Elizabeth passou a desvendar a máquina, que não tinha sido nada além de um protótipo que não funcionava na época em que a Theranos fez a inauguração de seus exames sanguíneos cerca de 3 anos atrás. O Minilab. Os engenheiros e químicos da Theranos haviam melhorado o equipamento desde o primeiro modelo, mas a empresa ainda não havia conduzido um estudo clínico total para provar que ele funcionava de modo confiável através de uma larga variedade de ensaios usando sangue extraído de picadas nos dedos. Embora a apresentação da Elizabeth incluísse alguns dados, a maioria deles envolvia sangue venoso extraído do braço. Os poucos dados sobre o sangue extraído da picada no dedo abrangiam apenas 11 exames sanguíneos e não tinham sido verificados de forma independente ou avaliado por especialistas. Agora olha só, o CMS tinha acabado de banir a Elizabeth Holmes de trabalhar com laboratórios clínicos, mas sem problemas ela explicou que o Minilab usava uma conexão sem fio com servidores na sede da Theranos e poderia ser utilizado diretamente nas casas dos pacientes, nos consultórios médicos ou nos hospitais sem a necessidade de uma central laboratorial. Para todos os efeitos, ela voltava à primeira ideia a respeito de máquinas portáteis de exame sanguíneo operadas remotamente via Wi-Fi ou redes celulares. E é claro, depois de tudo o que tinha acontecido, comercializar tal sistema sem aprovação da FDA estava fora de questão. E obter todos os estudos minuciosos que a agência exigiria levaria anos. Foi por isso que ela tinha tentado contornar a FDA para começar. As chances da Elizabeth conseguir realizar esse último ato enquanto estava sob investigação criminal eram mínimas. Mas assisti-la mostrar confiantemente sua elegante apresentação à plateia ajudou John a esclarecer como ela tinha ido tão longe. Ela era uma vendedora fantástica. Ela nunca se atrapalhava ou perdia sua linha de raciocínio. Ela usava os jargões de engenharia e de laboratório sem qualquer esforço e demonstrava uma emoção genuína ao falar sobre poupar os bebês que estão nas UTIs das transfusões de sangue. Como seu ídolo Steve Jobs, ela emitia um campo de distorção da realidade que forçava as pessoas a momentaneamente suspenderem sua descrença. Contudo, o encanto foi quebrado durante a sessão de perguntas e respostas, quando Stephen Meister, professor associado de patologia no Centro Médico de Cornell, em Nova York, e um dos 3 conferencistas que foram convidados a fazerem perguntas a Elizabeth no palco, destacou que as capacidades do Minilab ficavam muito aquém das alegações que ela fizera. O comentário dele causou uma explosão de aplausos na plateia. Assumindo a persona castigada da entrevista para o programa Today, a Elizabeth reconheceu que a Theranos ainda tinha muito trabalho pela frente e, usando as suas palavras, engajar-se com a comunidade laboratorial. Porém, ainda assim ela não se desculpou ou admitiu seu erro. Quando Dennis Lu, o professor de patologia da Universidade Chinesa de Hong Kong, posteriormente perguntou a ela como o Minilab se diferenciava da tecnologia que a empresa havia utilizado em seu laboratório com as amostras de pacientes, ela se esquivou da pergunta. Era um problema gigantesco do qual desviar. Porém, as centenas de patologistas ali reunidos permaneceram em sua civilidade e respeito, apesar dela ter sido evasiva. Não houve vaias ou assobios. Mas o decoro foi quebrado rapidamente, apenas quando Elizabeth estava saindo do palco no fim da sessão de perguntas e respostas. Você machuca as pessoas! Uma voz gritou do meio da multidão que se dispersava. Se a Elizabeth esperava que melhoraria sua imagem e mudaria a narrativa da mídia ao revelar o Minilab, essa esperança foi despedaçada pela enxurrada de artigos com críticas que foram publicados após o evento. Uma manchete no Wired capturou essa reação da melhor forma possível. A Theranos teve uma chance de limpar seu nome. Em vez disso, ela tentou escapar. Em entrevista ao Financial Times, Geoffrey Baird, professor de patologia na Universidade de Washington,
disse que a apresentação da Elizabeth incluía uma quantidade comicamente pequena de dados e que dava a impressão de que alguém tinha feito a pesquisa de última hora na noite anterior. Outros especialistas em laboratório foram rápidos ao destacar que nenhum dos vários componentes do Minilab era novidade. Tudo que a Theranos havia feito fora torná-los menores e colocá-los dentro de uma caixa. Um dos exames no Minilab que a Elizabeth demonstrara na conferência foi o de Zika, o vírus transmitido por mosquitos que havia danificado o cérebro de milhares de recém-nascidos ao redor do mundo. A Theranos havia solicitado à FDA uma autorização para uso emergencial do exame, apresentando-o como o primeiro exame sanguíneo coletado com uma picada no dedo nessa categoria. Porém, em outro contratempo constrangedor, os inspetores da FDA logo descobriram que a empresa não havia incluído proteções básicas aos pacientes em seu estudo, forçando a empresa a retirar seu produto. A possibilidade de que a Elizabeth tiraria um coelho da sua proverbial cartola no encontro da AACC tinha evitado com que os inquietos investidores lançassem um motim. Após sua aparição ter sido muito criticada e o fiasco sobre o exame do Zika acabar nas manchetes, um deles decidiu que já era o bastante. A Partner Fund, a agência de fundos Reg em São Francisco, que havia investido cerca de $100 milhões na empresa no início de 2014, processou a Elizabeth, o Sunny e a empresa no Tribunal de Justiça de Delaware, alegando que havia sido enganada por uma série de mentiras, distorções materiais e omissões. Outro grupo de investidores liderados pelo banqueiro Robert Kalman entrou com outro processo no Tribunal Federal de São Francisco. O grupo também alegava fraude de investimentos e buscou o enquadramento de uma ação coletiva. A maioria dos outros investidores preferiu abster-se do litígio, fazendo um acordo para receber uma garantia de ações adicionais em troca da promessa de não abrirem processo. Uma notável exceção foi o Rupert Murdoch. O magnata da mídia vendeu suas ações de volta a Theranos por $1, para que pudesse obter uma grande fatia de abatimento nos impostos de seus outros investimentos. Com uma fortuna estimada em 12 bilhões, o Murdoch poderia se dar ao luxo de perder 125 milhões em um investimento ruim. O David Boies e seu escritório jurídico pararam de oferecer seus serviços a Elizabeth após brigarem sobre como lidar com as investigações federais. Outro grande escritório jurídico, Wine Haley, assumiu a posição. Um mês após a participação da Elizabeth na AACC, a Heather King voltou a trabalhar no escritório do David e agora como sócia na filial em Palo Alto. O David saiu do quadro de diretores da Theranos alguns meses depois. A Walgreens, que tinha injetado um total de 140 milhões na Theranos, abriu seu próprio processo contra a empresa, acusando-a de não cumprir os padrões mais básicos de qualidade e exigências legais do contrato entre as empresas. A premissa fundamental do contrato entre as empresas, como qualquer outro empreendimento envolvendo a saúde humana, era ajudar as pessoas e não prejudicá-las. A rede de farmácias escreveu isso em sua queixa. Depois de tentar uma apelação ao banimento imposto pelo CMS, a Elizabeth se resignou ao inevitável e fechou o laboratório na Califórnia, assim como o segundo laboratório da empresa no Arizona, que usava apenas os analisadores comerciais. Durante uma inspeção nas instalações no Arizona, alguns dias antes de serem encerradas, o CMS descobriu uma infinidade de problemas lá também. Em um acordo feito com o Procurador-Geral do Arizona, a Theranos posteriormente concordou em pagar 4,65 milhões para um fundo estadual que reembolsaria os 76.217 arizonenses que haviam solicitado os exames de sangue da empresa. O número de resultados de exames que a Theranos descartou ou corrigiu na Califórnia e no Arizona, por fim, chegou perto de 1 milhão. Os danos causados aos pacientes com todos aqueles exames mal feitos são difíceis de serem calculados. 10 pacientes entraram com um processo alegando fraude contra o consumidor e violação contra o Código Médico. Um deles afirma que os exames de sangue
feitos pela Theranos não identificaram sua doença cardíaca, levando-o a sofrer um ataque cardíaco que poderia ter sido prevenido. Os processos se consolidaram em uma ação coletiva no Tribunal Federal do Arizona. Uma coisa é certa: as chances de que as pessoas pudessem ter falecido por um diagnóstico errado ou por tratamentos médicos equivocados teriam aumentado exponencialmente se a empresa tivesse expandido seus serviços de exames sanguíneos para as outras 8.124 lojas da Walgreens nos Estados Unidos. Após o John publicar o primeiro artigo sobre a Theranos no Wall Street Journal, a Elizabeth disse provocativamente que publicaria dados clínicos de seu sistema de exames sanguíneos para refutar a reportagem do John. Ela disse: os dados são algo poderoso, porque falam por si só. Ela afirmou isso em 26 de outubro de 2015, em uma conferência realizada pela Clínica Cleveland. 2 anos e 3 meses depois, ela finalmente cumpriu sua promessa. Em janeiro de 2018, a Theranos publicou um artigo sobre o Minilab no periódico científico Translational Medicine. O estudo descrevia os componentes do equipamento e seu interior, incluindo alguns dados que pretendiam mostrar que a máquina garantia a si mesma quando comparada com outras aprovadas pelo FDA. Mas havia um detalhe muito importante: o sangue que a Elizabeth usou em seu estudo foi coletado de forma tradicional, com uma agulha no braço. A premissa original da Elizabeth, resultados rápidos e precisos de exames com apenas 1 ou 2 gotas de sangue obtidas com uma picadinha no dedo, sequer foi mencionado no estudo. Uma leitura cuidadosa revelava outras falhas significativas. Uma coisa era certa: o artigo incluiu dados de apenas alguns exames de sangue. E os resultados de 2 desses exames, colesterol, HDL e LDL, divergiam daqueles realizados nas máquinas aprovadas pelo FDA, com uma margem que a própria Theranos reconheceu como excedendo os limites recomendados. A empresa também reconheceu que realizou os ensaios, um de cada vez, contradizendo a afirmação anterior da Elizabeth de que sua tecnologia era capaz de realizar dezenas de exames simultaneamente com apenas uma gotinha de sangue. Por último, mas não menos importante, os exames realizados exigiram configurações diferentes do Minilab, porque a Theranos ainda não tinha encontrado uma maneira de encaixar todos os componentes em uma caixa. Tudo isso estava muito distante da inovação revolucionária que Elizabeth anunciou quando a Theranos lançou seus exames nas lojas da Walgreens no outono de 2013. A Elizabeth apareceu como coautora do artigo, mas o Sunny não. Após a sua separação e a saída dele da empresa na primavera de 2016, parecia que o Sunny tinha desaparecido do planeta Terra. A Elizabeth se mudou da casa dele em Arlington, que possuía 2.000 metros quadrados, foi comprada por $9 milhões em 2013, através de uma sociedade anônima. E não ficou claro se o Sunny continuou a morar lá. Durante certo tempo, houve especulação entre ex-funcionários da Theranos que ele havia fugido do país para escapar das investigações federais. Esses rumores foram descartados na manhã do dia 6 de março de 2017, quando Tyler Schultz entrou em uma sala de conferência do escritório jurídico do Gibson, em São Francisco. Em pé, entre a meia dúzia de advogados presentes para colher seu depoimento no caso da Partner Fund, estava a familiar figura pequenina, com aquela carranca que havia tocado o terror dos funcionários da Theranos. Tendo sido declarado réu no processo, a presença do Sunny era incomum e parecia ter apenas um propósito: intimidar a testemunha. Caso esse fosse mesmo o objetivo, não deu certo. Durante as 8 horas e meia seguintes, o Tyler se concentrou em prover respostas verdadeiras às questões que lhe faziam e criou uma barreira imaginária entre si e seu antigo chefe, que estava do outro lado da mesa. 7 semanas depois, a Theranos fez um acordo para o caso, pagando 43 milhões na véspera do depoimento do próprio Sunny.
Logo depois, a empresa fez outro acordo com a Walgreens, pagando mais de 25 milhões. No fim de 2017, a Theranos estava praticamente sem energias, tendo gasto a maior parte dos 900 milhões obtidos de investidores com despesas jurídicas. Várias sequências de demissões reduziram o tamanho da mão de obra da empresa por menos de 130 funcionários. Após ter atingido seu ápice com 800 funcionários em 2015. Para economizar o aluguel, a empresa realocou a equipe remanescente para as instalações de Newark, do outro lado da Baía São Francisco. O espectro de uma possível declaração de falência pairava no ar. No entanto, alguns dias antes do Natal, a Elizabeth anunciou que tinha angariado um empréstimo de 100 milhões em uma agência privada. Essa tábua de salvação financeira veio com condições estritas. A garantia do empréstimo era o portfólio de patentes da Theranos e a empresa teria que atingir certos marcos na criação de produtos e no operacional para conseguir o dinheiro. Menos de 3 semanas depois, as portas voltaram a se fechar. No dia 14 de março de 2018, a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos condenou a Theranos, a Elizabeth e o Sunny por conduzirem uma fraude elaborada há anos. Para lidar com as acusações da agência, a Elizabeth foi forçada a abrir mão de seu controle de votos de decisão na empresa, devolver uma grande fatia de suas ações e pagar uma multa de $500 mil. Ela também teve que aceitar ser impedida de assumir um cargo de diretoria em qualquer empresa de capital aberto por 10 anos. Sem conseguir chegar a um acordo com o Sunny, a CTC o processou no Tribunal Federal da Califórnia. Nesse meio tempo, a investigação criminal continuou a ganhar forças e os processos criminais ficaram ainda mais intensos. É interessante que o termo Vaporware foi criado no início dos anos 80 para descrever novos softwares ou hardwares de computadores que eram anunciados com grande pompa e que levariam anos para se materializar, se é que isso ocorria. O termo era um reflexo da tendência que a indústria de computadores tinha de fazer a festa quando o assunto era marketing. A Microsoft e a Apple foram acusadas de participar de tal prática em algum momento ou outro. Esse exagero de promessas se tornou uma característica que define o Vale do Silício. O prejuízo causado aos clientes foi menor quando comparado às expectativas frustradas e à decepção. Ao colocar a Theranos como uma empresa de tecnologia no coração do Vale, a Elizabeth canalizou a cultura do minta até que se torne verdade, indo a extremos para esconder sua mentira. Muitas empresas no Vale do Silício obrigam seus funcionários a assinarem contratos de confidencialidade, mas a obsessão da Theranos com sigilo alcançou um nível totalmente diferente. Os funcionários eram proibidos de colocar Theranos em seus perfis no LinkedIn. Em vez disso, eles tinham que escrever que trabalhavam para uma empresa particular de biotecnologia. Alguns ex-funcionários receberam ordens de cessação dos advogados da Theranos por postarem descrições de seus cargos na empresa que foram consideradas detalhadas demais. O Sunny rotineiramente monitorava os e-mails e o histórico de busca na internet dos funcionários. Ele também proibia o uso do Google Chrome, alegando que o Google poderia usar o navegador para espiar o departamento de PD da Theranos. Os funcionários que trabalhavam no complexo de escritórios em Newark eram orientados a não utilizarem a academia do local, pois poderiam ser levados a socializarem-se com funcionários de outras empresas que alugavam espaço no local. Na parte do laboratório clínico denominado Normandia, foram erguidos divisórias ao redor dos Edsons, de modo que os técnicos da Siemens não pudessem observá-los quando vinham realizar a manutenção das máquinas alemãs. As divisórias transformaram a sala em um labirinto, praticamente impedindo a saída. As janelas do laboratório continham películas, o que fazia ser quase impossível enxergar qualquer coisa de fora para dentro. As portas da frente para o corredor que levava às salas do laboratório e as próprias salas eram equipadas com leitores biométricos. Caso mais de uma pessoa entrasse de uma vez, os sensores disparavam um alarme e ativavam uma câmera que enviava uma foto para o controle de segurança. Já as câmeras de vigilância estavam em todos os lugares. Elas eram de um modelo azul redondo que não deixava a pessoa saber para onde a lente apontava. Tudo isso era para, aparentemente, proteger os segredos comerciais.
Mas aí ficou claro que era uma forma da Elizabeth encobrir suas mentiras sobre o estado da tecnologia da Theranos. Promover um produto para conseguir investimentos enquanto se esconde o real progresso, na esperança de que a realidade futuramente se transforme naquilo que foi promovido, continua sendo uma prática tolerada na indústria de tecnologia. Porém, é crucial lembrar-se de que a Theranos não era uma empresa de tecnologia no sentido tradicional. Ela era, primeiramente, acima de tudo, uma empresa da área da saúde. Seu produto não era um software, mas um equipamento médico que analisava o sangue das pessoas. Da mesma forma que a própria Elizabeth gostava de destacar nas entrevistas que concedeu à mídia durante suas aparições públicas quando estava no ápice de sua fama. Os médicos baseiam 70% de suas decisões sobre os tratamentos nos resultados laboratoriais. Eles confiam que os equipamentos do laboratório funcionam conforme a propaganda. De outro modo, a saúde do paciente estará em risco. Não há dúvidas de que o Sunny foi uma péssima influência para Elizabeth. Mas colocar toda a culpa em seus ombros não seria conveniente apenas, mas inadequado. Os funcionários que observaram a relação dos dois de perto descreveram uma parceria no qual Elizabeth, mesmo tendo 20 anos a menos, tinha sempre a última palavra. Ademais, o Sunny só começou na Theranos no fim de 2009. Nessa época, Elizabeth enganava as empresas farmacêuticas há anos a respeito do estado de desenvolvimento de sua tecnologia. A Elizabeth usava artifícios que iam desde chantagear seu diretor financeiro até processar ex-funcionários. Ela demonstrou um padrão de impiedade contrário ao retrato de uma jovem bem-intencionada que era manipulada por um homem mais velho. A Elizabeth estava no controle. Quando um ex-funcionário que estava sendo entrevistado para uma certa função na empresa no verão de 2011, ele perguntou a Elizabeth qual é o papel da diretoria da empresa. E ela disse: a diretoria aqui é apenas de fachada. Sou eu quem toma todas as decisões aqui. 2 anos depois dessa reunião, a Elizabeth fez o necessário para garantir que a diretoria nunca seria mais do que uma mera fachada mesmo. Em dezembro de 2013, ela pressionou a aprovação de uma resolução que garantiria 100 votos para cada ação que ela possuía, ortogando-lhe 99,7% dos direitos de votos. Daquele momento em diante, a diretoria da Theranos não tinha como atingir quórum sem a presença da Elizabeth. Quando George Shultz foi posteriormente questionado em um depoimento sobre as deliberações da diretoria, ele relatou: nunca votamos em nada na Theranos. Era inútil. Elizabeth seguiria em frente com sua própria decisão de qualquer forma. Isso explica porque a diretoria nunca contratou um escritório de advocacia para conduzir uma investigação independente do que estava ocorrendo. Na condição de empresa de capital aberto, tal investigação teria sido ordenada dentro de alguns dias ou semanas após as primeiras revelações da mídia, mas na Theranos nada poderia ser decidido ou feito sem o consentimento da Elizabeth. Dessa forma, ela se protegia e permanecia no poder. A Elizabeth foi indiciada em 15 de julho de 2018 após uma investigação da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, em São Francisco, que durou mais de 2 anos. Um grande júri federal indiciou Elizabeth e o ex-diretor de operações e presidente da Theranos, Sunny Balwani, em 9 acusações de fraude eletrônica e 2 acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ambos se declararam inocentes. Os promotores alegavam que a Elizabeth e o Sunny se envolveram em 2 esquemas criminosos, um para fraudar investidores e outro para fraudar médicos e pacientes. Depois que a acusação foi emitida, a Elizabeth deixou o cargo de CEO da Theranos, mas permaneceu como presidente do conselho. O julgamento criminal de Elizabeth Holmes foi realizado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. A Elizabeth contratou advogados da William Conley, um proeminente escritório de advocacia americano especializado em defesa contra crimes de colarinho branco. O julgamento começou em 31 de agosto de 2021, depois de ter sido adiado por mais de 1 ano devido à pandemia e também à gravidez da Elizabeth. A gente já vai chegar nisso.
O caso foi processado pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e a Elizabeth testemunhou em legítima defesa por 7 dias, alegando, entre outras coisas, que ela foi enganada por sua equipe sobre a tecnologia e que o seu ex-parceiro romântico, Sonny, teve influência sobre ela durante o relacionamento romântico que eles tiveram. As evidências do caso delinearam o papel da Elizabeth em demonstrações falsificadas, relatórios de validação, relatórios falsos, alegações enganosas sobre contratos e finanças exageradas na Theranos. Em 3 de janeiro de 2022, a Elizabeth foi considerada culpada por 4 acusações de fraudar investidores, 3 acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ela foi considerada inocente em 4 acusações de fraudar pacientes, 3 acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para cometer fraude eletrônica. O júri retornou sem veredito em 3 acusações de fraude eletrônica contra investidores. O juiz declarou a anulação do julgamento dessas acusações e o governo, logo depois, concordou em demiti-los. A Elizabeth está aguardando a sentença enquanto permanece em liberdade sob fiança de $500 mil. Ela enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa de $250 mil mais restituição por cada acusação de fraude eletrônica e por cada acusação de conspiração. As sentenças provavelmente seriam cumpridas simultaneamente, portanto, um máximo efetivo de 20 anos no total. A sentença está marcada para 17 de outubro de 2022. Nas fitas de depoimento da Elizabeth, em suas longas horas no stand, ela disse mais de 600 vezes: não sei, 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 não sei. Ela levou o júri a uma montanha russa durante seus depoimentos. Ela sorriu, respondeu com confiança as perguntas. Outras vezes ela chorou, ela alegou que o Sonny a abusou e a controlou. E em resposta a muitas perguntas sobre os eventos centrais no caso, ela disse que não me lembro, 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 não me lembro. Ela admitiu alguns erros, mas disse que tinha fé em sua tecnologia. No final, ela negou categoricamente ter fraudado investidores e pacientes e sugeriu que as alegações supostamente falsas que ela fez sobre o que sua tecnologia poderia fazer não se baseavam em suas capacidades na época, mas no que ela acreditava que poderia fazer no futuro. Ela teve 10 advogados lutando por ela durante todo o seu caso. Em 7 de julho de 2022, o Sonny foi considerado culpado de todas as acusações e pode pegar até 20 anos de prisão e milhões de dólares em restituição. Ele está atualmente aguardando sentença prevista para o outono de 2022. Em 29 de novembro de 2001, a Elizabeth testemunhou que havia sido violada enquanto estudava em Stanford e que buscou consolo em Sonny após o incidente. Ela também disse que o Sonny foi muito controlador durante todo o relacionamento, que durou mais de uma década. Ela disse também que o Sonny queria eliminar a pessoa que ela era e criar uma nova Elizabeth. O Sonny negou categoricamente as alegações e as chamou de falsas e inflamatórias. No início de 2019, a Elizabeth ficou noiva de William Evans, um herdeiro de 27 anos da Evans Hotel, um grupo familiar de hotéis da área de San Diego. Em meados de 2019, a Elizabeth e o William se casaram em uma cerimônia privada. Eles não confirmaram diretamente se os dois são legalmente casados, e várias fontes afirmaram que ela se refere a ele como seu parceiro ao invés de seu marido.
O casal mora em São Francisco e a Elizabeth deu à luz a um bebê em julho de 2021. Bom, o que aconteceu com o Tyler Schultz? Ele está indo bem, ele não foi convidado a testemunhar contra Elizabeth Holmes. Ele achava que os seus e-mails já falavam por si só. Ele e sua família comemoraram depois que o veredito de culpada veio à tona contra Elizabeth. Atualmente, o Tyler está administrando sua própria startup de biotecnologia, a Flux de Biociência, que é focada em questões de fertilidade feminina. E embora nunca se torne uma Elizabeth Holmes, ele admite que agora que é fundador de uma startup, ele entende o contexto da alta pressão que pode criar uma Elizabeth Holmes. Em 2017, ele apareceu numa lista da Forbes para profissionais do setor da saúde. E embora seu avô nunca tenha se desculpado formalmente, ele disse ao Tyler que estava certo e os dois se reconciliaram antes do George falecer, em 2021. A Erika também está indo bem. Ela é cofundadora de uma organização sem fins lucrativos dedicada a melhorar a ética, cultura e as práticas de empresas emergentes. Ela e o Tyler também ajudaram a promover um documentário sobre a Theranos, que foi lançado na HBO. E o John Carroll, jornalista do Wall Street Journal, por sua extensa cobertura sobre a Theranos, conquistou o prêmio George Polk de reportagem financeira, o prêmio Gerald Loeb de negócios e outros prêmios na categoria de reportagem especializada de jornalismo. Em maio de 2018 ele lançou o livro Bad Blood, Fraude Bilionária do Vale do Silício, e em agosto de 2019 ele deixou o Wall Street Journal para trás, optando por palestras pagas que são proibidas pelo jornal. Para planos futuros, ele comentou que queria continuar escrevendo livros de não ficção para a segunda parte da sua carreira. E aí também em 2021 ele lançou um podcast chamado Bad Blood, o capítulo final cobrindo o julgamento da Elizabeth Holmes. Atualmente ele vive no Brooklyn, em Nova York, com a sua esposa Molly e seus 3 filhos. Uau! Foram semanas intensas e estamos falando aqui de 22 episódios. E essa minissérie, ela foi um trabalho bem extensivo, para falar a verdade. Eu não imaginava que vários meses iriam se passar e nós estaríamos aqui. A Elizabeth Holmes, o golpe no Vale do Silício, começou em março. Basicamente foi a minissérie que substituiu a Anna Delvey, a falsa herdeira na época. Mas a Elizabeth foi uma experiência muito interessante porque foi uma história corporativa. E ter uma experiência corporativa como essa é muito diferente, porque a gente está acostumado a lidar com essas histórias com pessoas simples, ou então uma vida comum, uma ida para cá, uma ida para lá, e quando você pega essa história que envolve o Vale do Silício, que envolve a Califórnia, né? E aí a gente vê como funcionam essas coisas e quantas situações erradas se desenrolaram a partir de toda uma série de eventos altamente prejudiciais e situações aqui que arruinaram pessoas. Nós já vamos falar mais sobre isso, mas eu quero agradecer, antes de entrar de fato aqui na minha análise, todas as pessoas que foram pacientes, quem mandou mensagem no Instagram, quem mandou mensagem no e-mail, quem conversou comigo. Sempre as pessoas nunca deixaram essa série em paz. E eu fico feliz por ter vocês aqui, porque realmente seria difícil fazer esse tanto de capítulos. Quem diria chegar a passar de 20 capítulos se eu não tivesse uma base sólida aqui de pessoas que acompanham e que estão ligadas nessa história intensa. E é engraçado que aqui a gente tem muita coisa errada. Uma situação que me chamou a atenção é a disparidade nas condenações. O Sammy foi condenado em tudo e a Elizabeth se safou em um monte de coisa, o que é um absurdo. Ela provavelmente conseguiu comover o júri porque ela é mãe de um bebê, isso ajuda. Segundo, porque ela é mulher. Na biografia do Johnny Depp, que eu trouxe algumas estatísticas, e eu mostrei lá na biografia do Johnny Depp que os homens são sentenciados 60% a mais que as mulheres em um mesmo crime. Então há uma série, é um padrão, que a gente sabe disso, é um perfil psicológico. Se você ouvir o homem fez isso, entrou, cortou a garganta de todo mundo, a gente não se assusta muito. Mas de uma mulher você não espera, então as pessoas têm dificuldade, e isso é um exemplo, isso é berrante nos tribunais, porque essas pessoas, como ela, que é um perigo, não são julgadas corretamente.
e acabam se safando, né? Não apenas nessa história, mas como em muitas outras também. Tem um personagem também que eu gostaria de comentar, que é aquele Richard Fields, aquele vizinho da Elizabeth, insuportável. Ele era muito intragável, e aquele homem, ele é um exemplo horroroso. Ele é muito responsável pela queda da Theranos, porque ele moveu muitas forças ali, fez de tudo para Elizabeth cair. E o mais triste nessa situação aqui desse homem é que ele não fez isso porque ele se preocupava com as pessoas, porque ele pensava na saúde americana. Não, ele fez isso porque ele tinha inveja da Elizabeth, da empresa que ela construiu sem pedir o conselho dele. Isso aqui é um aviso, gente, isso aqui é um aviso, que tem pessoas que estão dispostas a fazer o mal, simplesmente por pura inveja. Aquela pessoa que você acabou de conhecer, eu já passei por uma situação como essa. Você acabou de conhecer a pessoa e ela tenta te prejudicar 10 segundos depois. Isso aqui é um exemplo gritante de como essas pessoas não medem esforços para destruir os outros. Se a situação da Elizabeth não fosse essa, se ela não fosse uma vilã, esse homem teria causado muitos estragos, porque ele tentou até conseguir. E isso fica como lição pra gente ter cuidado, pra você ter cuidado com quem entra na sua vida. E olha que a Elizabeth nem deixou esse homem entrar na vida dela, mas ele achou que tinha algum direito sobre ela e fez o que fez. E eu realmente não aplaudo. Eu acho que assim, as atitudes dele as ações que ele tomou foram feitas pelos motivos errados. Então ele não tem vantagem nisso, ele não tem aplausos, não tem fama, não tem glória, porque o que ele fez não foi digno, não foi justo. O que ele fez não se caracteriza, ele não vai ficar marcado como John, como Tyler, como a Erika. Ele não tem nada com isso de verdade, porque todo mundo ali, a Erika, o Tyler, ficaram horrorizados com os pacientes. Ele não, ele só queria vingança, ele só queria destruir a Elizabeth. E ela fez alguma coisa contra ele? Não. Não, porque até aquele processo, tal, aquilo vem depois, mas volta naquilo que eu falei. Ela não começou a guerra, mas ele começou, porque ele sentia muita inveja. A inveja é perigosa e é um dos piores sentimentos na face da Terra. Quando as pessoas estão tomadas pela inveja, nós não fazemos ideia do que elas são capazes de fazer. Mas saiba de uma coisa, elas vão fazer, querendo você ou não. Seja esperto, atento, prudente, porque é a única forma de se proteger desse tipo de pessoa. Eu acho que tinha um outro comentário também que eu gostaria de fazer, que eu até anotei aqui para eu não esquecer, que era sobre aquilo que o FDA disse para o John sobre a Elizabeth, que ela era a maior defensora dos regulamentos do FDA e por isso era tão difícil conseguir verificar, ir atrás para ver como as coisas estavam, por conta das aparências. E existem empresas, pessoas principalmente, tá? Hoje existem pessoas que são empresas, então às vezes a gente pode estar falando de um cantor, porque tem muita coisa que é construída sobre o nome de um indivíduo. E isso se proliferou de uma forma muito vasta por conta da internet, do Instagram, das mídias sociais em si, que deram a esse poder e essa visibilidade. Então tem pessoas que se tornam empresas e muitas vezes elas se agarram em dezenas de pautas. Elas querem mandar na vida dos outros, não faça isso, não diga aquilo, não coma, você aí, tira isso aí da boca. Ela quer se esconder. Normalmente, isso é uma coisa que há muito tempo eu já observei através da prática clínica. As pessoas que mais invocam regras, as pessoas que são esses são os mais ativistas, tá? Aquele mais radical, mais extremista, aquele que está em toda a confusão. Porque há uma diferença daquela pessoa que luta por uma causa e daquela pessoa que busca confusão em nome da causa. Sabe aquela pessoa que está envolvida em todos os escândalos? Ela não consegue, ela não ficou um dia em paz, ela está envolvida, é um ataque gratuito, é uma polêmica desnecessária. Essa pessoa, ela usa tudo isso como subterfúgio para se esconder das coisas erradas e macabras que elas estão fazendo. As pessoas que mais levantam bandeiras são as mais sujas, são as mais macabras, as mais ocas
por dentro. Os motivos desses indivíduos levantarem tanta bandeira é que eles querem construir um muro. Então as bandeiras, elas tapam exatamente o que a Elizabeth começou a fazer externamente quando ela foi alçada aos olhos do público. Então ela se envolveu com tudo, política, porque ela já fazia isso de muito tempo, já prevendo o sucesso que um dia iria chegar. Então ela trouxe o quê? Muitas pessoas poderosas, pessoas que tinham cargos no governo. Ela rapidamente se envolveu na campanha presidencial da candidata eleita que seria vitoriosa de qualquer jeito daquele ano, que barra não foi, tá? Inclusive. E nós temos que observar todo esse contexto. A cortina de fumaça, ela surge, e é muito fácil a gente analisar hoje essa cortina de fumaça, porque a gente conhece toda a história, eu trouxe todos os fatos aqui, vocês viram em detalhes como as coisas se desenrolaram, mas esses eventos precisam ser observados quando a coisa está acontecendo, não depois que vem à tona num documentário, numa minissérie, numa manchete. Existem muitas pessoas que estão se escondendo e vivendo nessas fumaças e estão enganando as pessoas. Então a gente vê isso diariamente. Não apenas uma Elizabeth se levantou e caiu, mas outra e ainda está de pé, fazendo Deus sabe o que por aí. Então existem muitas pessoas em inúmeras áreas. E a gente tem que ver aqui a situação. Havia um mover financeiro muito grande e vocês podem imaginar o quanto a Elizabeth fez dos relatos que ouvimos aqui, das perseguições, detetives particulares, perseguindo, ameaçando. Se a Elizabeth fosse mais ousada, vocês já pensaram, se essas pessoas falecem misteriosamente? Aí depois ia se tornar a teoria da conspiração, mas tava tudo para caminhar. E em um determinado momento, vocês podem ter certeza que iria chegar a esse ponto se essa mulher cresce ainda mais. Porque faltou pouco para ela não tomar uma atitude drástica. Porque quando você conquista tantas coisas debaixo de tanta mentira, de tantas situações, incorrências, coisas erradas, essas pessoas que chegaram lá através do erro, elas não vão querer sair dali através da exposição. Então elas farão de tudo para se manter no poder. E se isso significar tirar a vida de uma ou mais pessoas, que aconteça. Que seja feito, que essas pessoas não vão se incomodar. Uma grande lição que as pessoas deixaram passar com a Elizabeth e com a Terence é que eles focaram muito nas palavras, mas não viram as ações. E uma situação aqui que é bem curiosa, para dizer o mínimo, é o quanto é incrível que pessoas corruptas nos negócios, na política, podem dizer nos seus depoimentos, não sei, não me lembro, toda vez que estão sendo questionadas. Aí depois, provavelmente Elizabeth pode escrever um livro e ainda ganhar milhões de dólares com as suas memórias. Toda a verdade sobre a Theranos. Ela vai culpar todo mundo, eu já consigo sentir daqui os capítulos chegando. E ela apareceu em tantas entrevistas durante seus dias como rainha do silício. Ela foi tão bem tratada em inúmeros lugares como uma espécie de divindade que ela não recebeu perguntas, críticas de ninguém, apenas um monte de elogios. Ninguém queria ficar mal criticando a jovem loira com aquele olho azul, violento, salvadora da humanidade, e ser repreendido nas redes sociais. E o lema dela, finge até conseguir, não funciona na área da saúde, porque você está falando sobre a saúde das pessoas. A minha opinião sobre a coisa toda é que eu acho que ela teve essa ideia no começo, que aparentemente é uma boa ideia, mas quando ficou óbvio que não era tecnicamente possível, em vez de admitir, ela continuou enrolando. Então a ideia se tornou um produto fraudulento, que ela simplesmente viu uma oportunidade de ganhar a vida. E ela ganhou muita coisa nesses anos todos. As pessoas desse caso foram enganadas porque Elizabeth era alguém que transmitia muito entusiasmo. E isso é reconfortante. Entusiasmo pode ser diferente de empolgação, porque na empolgação você quer acreditar e acredita que aquilo vai dar certo. No entusiasmo, o sentimento é de que aquilo vai dar certo porque já deu em primeiro lugar. E ela conseguiu muito palco, porque a sua ideia era estruturada na área da saúde, uma indústria hoje que gera bilhões, seja na quantidade de medicamentos que as pessoas tomam, sem contar as outras também, situações, coisas que eu não posso nem mencionar aqui, mas a saúde, ela tem esse poder, porque todo mundo se identifica com o contexto saúde.
Se eu disser, olha, toma isso em nome da sua saúde, muita gente vai acreditar. Pessoas vão aparecer, vão dizer, não, isso aí não é verdade, não tem estudo científico, não tem base. De onde você tirou essa ideia? Muita gente vai me ridicularizar, vão dizer, não, ele tá louco. Mas tem pessoas que vão acreditar e vão tomar aquilo que eu disse, porque eu falei que era em nome da saúde. Sempre vai ter alguém para acreditar quando se trata de saúde. E isso era uma fórmula que a Elizabeth percebeu que dava certo. Porque muitas mentiras foram criadas ao longo do tempo para tornar as pessoas dependentes de remédios. E ela falou, bom, pode ser a minha vez também, eu não sei até quando eu vou enrolar, mas eu vou. E ela foi por muito tempo, porque a ideia dela se apresentava como revolucionária, inventiva e moderna. E as pessoas confiavam nela, acreditavam na palavra dela, e uma das coisas que contribuía para esse engano todo é que ela construiu uma estrutura sólida e grande que ficava ainda maior quando se tratava de aparências. E aí depois ela começou a falsificar os resultados, os testes, as demonstrações, e aí a fraude tomou o corpo por si só. Então as coisas são gradativas, existem pessoas que precisam de algum tempo, de muito tempo, de pouco tempo. No caso da Elizabeth, tudo foi ficando maior e maior e maior conforme o tempo passava. E aí a Elizabeth se encontrou com a mídia, que a abraçou como uma ícone feminista, o que blindou a Elizabeth de qualquer questionamento. E aí, mais uma vez, a imparcialidade da imprensa dá aval para o criminoso. A prerrogativa aqui não deveria focar no fato dela ser uma mulher, mas sim de que ela era uma empresária com um produto aparentemente poderoso. Só que aí, quando você está olhando para uma empresária com um produto, você precisa fazer certas perguntas sobre o produto e não cala a boca, você quer derrubar a primeira mulher no Vale do Silício? Se a mídia tivesse jogado luz nisso, as pessoas não teriam se deslumbrado com a personalidade enigmática e charmosa da Elizabeth. Eles teriam se atentado ao que realmente importava. Então a mídia e as pessoas, porque ela ganhou muitos fãs, muitas meninas iam lá para pedir autógrafos, ela se tornou um ícone para garotinhas que também têm um sonho de construir algo. E como ela era essa entidade da tecnologia, o seu produto era apenas uma extensão de si. Então o rosto dela transcendeu suas próprias propostas. A imprensa difundiu 2 em 1. E aí é muito mais difícil de separar para analisar, porque os jornalistas que não avaliaram com ceticismo a história da Elizabeth simplesmente repetiram o que ia sendo publicado e eles replicavam isso sem qualquer questionamento. Então, quanto mais ela... E a Elizabeth era espertinha, ela procurou o quê? Apoiar a Hillary na época, que era queridinha da imprensa. Ela procurou ir à revista Time. A revista Time, assim, qualquer pessoa que aparece na esquina já sai como 100 pessoas mais influentes do ano. É um absurdo. Então, ela foi parar em Harvard. Conselho de Harvard, tá fazendo sucesso, chama ela para o nosso conselho. Então já deu para ver do que esse conselho é feito. Aí você tem também a presidência da época, o Barack Obama, que colocou a Elizabeth como embaixadora do não sei o quê. Então assim, ela só faltou ganhar cargo na ONU, né? Até a própria Amber Heard ganhou também, para vocês verem como a ONU é confiável. Então a gente tem uma série de coisas que foram conduzindo a Elizabeth para um pedestal e quase que foi estendida uma estátua para ela no Vale do Silício. E tudo isso foi acontecendo sem que houvesse uma básica checagem de fatos. É impressionante se eles tivessem ido para verificar esses exames. Gente, o Roger Parloff foi o único jornalista que não percebeu na época, mas foi o único que... Elizabeth, eu quero fazer um testezinho. Como todo mundo foi adorando essa deusa egípcia e ninguém falou, peraí, eu quero fazer, é uma gota mesmo de sangue. Como que pode? Jornalistas, assim, é inadmissível que essas pessoas aprenderam na faculdade, é inadmissível. Como eu digo para todo mundo, eu tenho um produto aqui maravilhoso, uma gotinha de sangue, e ninguém fala, eu quero testar, eu quero ver se é uma gotinha de sangue mesmo. Como isso é possível? Então assim, ela enganou as pessoas que deveriam investigar. E aí a gente tem também os investidores. Eu acredito assim, até que a situação dos investidores
é mais passível, tá, de misericórdia do que dos jornalistas, porque a Elizabeth, ela usava mecanismos ali, ela pegava, ela criava toda uma armação e ela enganava os investidores, e aí tinha toda essa situação. É claro que a gente teve o caso da Walgreens, que ali foi demais, realmente eles foram gananciosos e acabaram dando com a cara na parede, literalmente, porque eles não viram o equipamento. Depois disso, a Elizabeth percebeu, não dá pra esconder o equipamento de todo mundo, então a gente fez o seguinte, a gente vai montar uma fraude, a gente vai fazer as apresentações, faz um software aí, o resultado vai ser o mesmo para todo mundo, vai dar tudo certo. E aí, ok, depois disso não tinha como exigir realmente, os investidores não tinham como imaginar, nossa, meu Deus, tá uma fraude muito grande, né? Não tem como suspeitar disso, não tinha como chegar, abre essa máquina aí, eu quero ver como é que funciona por dentro. Então assim, eu acho que esses investidores que foram chegando depois, foram no embalo, como várias outras startups que foram surgindo, o negócio parece bom, olha o Uber, vamos investir, e funciona. Agora os que chegaram anteriormente, né, a gente teve aqueles iniciais que acreditaram na ideia da Elizabeth, essas pessoas também não têm culpa, ela apresentou um projeto, parecia ser viável, eles investiram, ok. E aí depois teve as pessoas que surgiram também na época da ideia, ainda está em desenvolvimento, e teve um momento que a fraude começou a ser estabelecida. Eu acho que assim, a Walgreens, a Safeway foram assim os mais realmente ingênuos, para falar a verdade. Eles passaram por cima de inúmeras bandeiras vermelhas, inúmeros sinais, inúmeros muros. Aquilo ali era nitidamente um golpe. Acontece que muitas vezes o golpe ele é super bem sucedido porque depende da ganância da vítima. Interessante que eu lembro de ouvir falar da Elizabeth antes dela cair. Eu lembro de ver a notícia, a mais jovem bilionária do Vale do Silício, e aí uma gota de sangue e tal. E depois eu lembro quando eu soube que ela caiu, que ela poderia ser processada e que era tudo um golpe. Quem não conhece a história, assim, em detalhes, né, só sabia do começo, do final, mas não tinha uma noção de toda essa estrutura que sustentou essa fraude toda, era recheada de detalhes e de uma série de circunstâncias berrantes e absurdas. Mais um pouco, a Theranos iria causar um estrago gigantesco. Quantas pessoas perderiam suas vidas por causa desses exames? Faltou pouco para essa fraude se estender ao nível nacional. E antes ela seria desmascarada, seria descoberta. Não ia durar para sempre, mas ia chegar ao fim depois que a tragédia se consolidasse. Eu acho que o mais curioso nisso é que nem todo mundo foi enganado, porque a comunidade online de profissionais de laboratório foi cético em relação às afirmações da Elizabeth desde o início. Só que isso não foi divulgado. Ninguém foi atrás dessas pessoas. Teve um fórum de profissionais que chegou a ter mais de 2.500 assinaturas de pessoas que duvidavam do que a Elizabeth estava prometendo. Mas isso nunca escapou para lugar algum, a não ser entre esses mesmos fóruns. E a gente tem os membros do conselho que viviam em uma bolha de informação, ninguém ali tinha formação em medicina. Se algum deles tivesse consultado um tecnólogo, médico ou um patologista clínico, com certeza teria escutado opiniões bastante desconfortáveis. E é claro, eu sei que tudo é mais difícil, já que a gente está falando de uma imprensa que era pró-Elizabeth e não pró-fatos. Então o jogo ele muda de patamar. E ela definitivamente era motivada pelo poder, e ela mentiu várias vezes para permanecer nesse poder, e não apenas permanecer, mas antes disso para chegar, para alcançar. Ela não tinha aptidão moral ou ética para reinar nesse impulso, mas ela conseguiu chegar ali porque ela não tinha escrúpulos. A gente tem a situação do Sunny. Eu não sei o que passou na cabeça do Sunny, se ele achou que estava mesmo no relacionamento, se ele achou que ele estava usando a Elizabeth, mas eu sinto dizer, Sunny, foi ela que te usou durante todos aqueles anos e descartou quando ela não precisava mais. A Elizabeth, a mente dela é muito, mas é muito baseada em expectativa, a expectativa de estar na frente e de ter os seus peões ao redor para sacrificá-los quando o momento oportuno aparecer. E embora Elizabeth tivesse uma ideia genuína, como eu falei no começo, há muitos sinais que indicam que ela se preparou para uma fraude, porque tudo nela parecia ser cuidadosamente elaborado para atrair as massas. Desde a sua aparência até a sua voz, que
foi modificada. Uma manipulação de imagem, ela se vestia como Steve Jobs, ela tentava soar de uma maneira particular, com aquele figurino preto, com aquele cabelo coque, para consolidar uma imagem de autoridade, de experiência, de poder. Isso aqui é um sinal tão claro que quando ela passou a ser indiciada, tudo isso mudou, ficou para trás. A aparência inteira dela foi alterada. As roupas escuras foram substituídas por blusas e saias claras. Os cabelos lisos deram lugar a cabelos cacheados. E o rosto dela passou a ser feminilizado com maquiagem leve e olhos menos dramáticos. A gente nunca mais vai ver aqueles olhos intensos da Elizabeth, aquele olhar dela, aquela cor azul assim, que parecia penetrar a alma. Aquela gravação daquela propaganda da Elizabeth, aquele olho dela reluz tanto que chega a ser perturbador. Era uma coisa impressionante, porque muitos relatos descrevem que ela fazia um contato visual inflexível quando estava falando com alguém. Ela ficava assim na pessoa. E esse movimento dela fazia aquela pessoa da vez sentir que era a única no mundo. E ao mesmo tempo, essa ação dela, que era aconchegante, também era intimidante. Você se sente bem, maravilhada, e você quer continuar sentindo isso, mas você tem que tomar cuidado para não pisar em ovos. E aí a gente tem essa mudança de voz dela, e na mudança de voz dela, que não é um sinal, é um míssil, a gente pode lembrar dos psicopatas, que tendem a falar devagar e baixinho. Estudos mostram que os psicopatas geralmente falam de maneira controlada. Eles não enfatizam palavras emocionais como as outras pessoas fazem. O seu tom permanece bastante neutro durante toda a conversa. E os pesquisadores suspeitam que eles criam um comportamento calmo intencionalmente, porque os ajuda a obter mais controle em suas interações pessoais. Ela mudou a sua voz para parecer mais poderosa, pois os estudos mostraram que uma voz mais baixa é percebida como uma voz autoritária. Várias pesquisas revelaram que quando trabalhamos com homens e mulheres que abaixam a voz deliberadamente, essas pessoas são bem-sucedidas, porque elas se tornam mais dominantes. Elas parecem ser mais propensas a serem alguém que está em uma posição de poder. E a gente tinha o comportamento dela com os funcionários, aquele ambiente visivelmente tóxico, violento, sistemático, de uma forma sufocante. Ela demitia as pessoas de forma impiedosa. A gente pode lembrar daquele relato quando ela demitiu um dos primeiros engenheiros, o Ed Kahn, que ela disse assim: não importa, a gente pode mudar as pessoas para dentro e para fora, só que a empresa é tudo que importa. Depois teve aquela outra declaração dela para os funcionários, o Mini-Lave é a coisa mais importante que a humanidade já construiu. Se você não acredita que esse é o caso, deve sair agora. Então isso tudo hoje, olhando através de uma ótica mais específica, você consegue identificar o quanto o charme dela escondia toda essa ganância por poder. Ou seja, ela já demonstrava ser uma pessoa extremamente perigosa. E é claro que para a imprensa e para as pessoas que estavam em casa, que não tinham como saber nada disso, só podiam elogiar, olha que moça maravilhosa e tal. Só que atrás das portas fechadas, ela era uma chefe que exibia um comportamento extremamente narcisista. E os narcisistas, eles literalmente prendem suas vítimas. E uma vez que eles obtêm o que querem, eles descartam essas vítimas. Aquelas pessoas que não os apoiam ou não apoiam suas ideias não têm lugar em suas vidas. Então, se você não é um apoiador, você é uma ameaça e um inimigo. E os inimigos devem ser descartados, derrubados, eliminados. Quando a Elizabeth estava chateada com algum funcionário, ela costumava dar a eles o tratamento do silêncio, que é um mecanismo de defesa que os narcisistas usam para punir as pessoas. Outros podem incluir evitar conflitos, manchar a verdade. E sem contar que uma característica muito forte nela é culpar os outros, porque ali nos depoimentos, no julgamento dela, ela disse isso: não, meus funcionários me enganaram. Ela teve a coragem de dizer uma coisa dessa. E também é por isso que quando o Ian se foi daquele jeito trágico, não significou nada para ela. Ela deve ter aberto uma garrafa de champanhe quando ela soube da notícia. Uau, meu problema judicial acaba de ser resolvido como um passe de mágica. Eu consigo ouvir os fogos de artifício sendo estourados daqui. E a Elizabeth, ela pode até ser considerada uma fraude, porque ela é.
Mas uma coisa é certa, ela conhecia psicologia de liderança. Se ela não tivesse sido descoberta como fraude, ou se ela não fosse fraude, se ela não tivesse sido descoberta, com certeza suas regras de vida poderiam ter inspirado prateleiras de livros de administração. Como levantar sua empresa do zero, como Elizabeth Holmes fez. Em uma nota que se tornou pública durante seu julgamento, ela disse que nunca estava 1 minuto atrasada. Ela colocou também em uma das notas dela, assim, não demonstro emoção, eu não sou impulsiva, eu sei o resultado de cada encontro. Eu não hesito e constantemente tomo decisões e as mudo conforme necessário. E eu falo pouco. Então ela aprendeu muito rápido que tinha que controlar rigorosamente suas emoções enquanto gerenciava funcionários, dava entrevistas e pedia dinheiro a bilionários. Não importava se ela fosse diagnosticar HIV, AIDS nas farmácias, ela precisava era criar uma aura de controle. E para ela ser levada a sério, ela precisava ser pontual, decisiva e direta. Então ela conseguiu se moldar para exalar essa presença executiva, com ótimas habilidades de comunicação, porque o que faz os empresários terem muito sucesso é também o seu potencial, a sua capacidade de vender, de apresentar a sua ideia. Isso é muito importante. E muitas pessoas acabam ficando para trás, por mais que sejam honestas e às vezes tenham uma ideia maravilhosa, por não saberem vender essa ideia. Isso é um problema hoje. Tudo isso, gente, não nasceu de segunda para terça, mas ela foi absorvendo através das experiências ao fim de cada obstáculo que ela conseguiu religiosamente vencer e ultrapassar, até o ponto em que não conseguiu mais, porque a coisa ficou muito grande. Então a gente tem aqui o processo de racionalização. Ela provavelmente no início, enquanto ela ainda estava se transformando nessa fênix negra, ela frequentemente podia justificar para si mesma essa mentira como necessária. Não, eu preciso manter a empresa de pé, todo mundo aqui depende de mim, a saúde do universo me espera, as pessoas que vão ser diagnosticadas precisam do meu equipamento. E a gente tem também a alta eficácia, ela recebeu elogios frequentes na imprensa e da sua própria diretoria, o que também pode ter contribuído para convencê-la de que ela poderia alcançar o impossível. E aí nós temos a redução de culpa, porque Elizabeth afirmou repetidamente que a Theranos estava ajudando as pessoas. Então, se ela acreditasse sinceramente nisso, o bem que a empresa estava fazendo pode ter ajudado a compensar o ruim da fraude em sua mente. Olha que linda, ela ainda dormia tranquila à noite, nem precisava tomar leite. Sua história de abandonar Stanford para começar a própria empresa foi tão poderosa que até mesmo os investidores céticos sentiam que tinham que investir nessa moça. Porque o que ela tinha era uma garra, uma determinação, era resultados. Ela tinha muita coisa, ela falava muito e isso tudo ajudava. As pessoas focavam nas palavras, mas não nos resultados. E aí muita gente acaba caindo no golpe, acabam ficando noivas e aí se casam, aí depois fala, meu Deus, como eu me meti nessa roubada. Aí eu sempre pergunto, mas como é que era o relacionamento? Maravilhoso o namoro, me falava coisas lindas, lindas. Mas aí a gente começa a investigar, um sinalzinho aqui, um sinal aqui, vermelho, sabe? Pontinhos vermelhos, sinal de para, stop. E a pessoa passou por cima disso tudo, porque ela focou nos ouvidos, no ouvir, no que ela estava ouvindo, aquele mel todo. No início dos anos 2000, Paul Zek, diretor fundador do Centro de Estudos de Neuroeconomia da Universidade de Claremont, descobriu que um neuroquímico chamado ocitocina é produzido quando confiamos em nós ou demonstramos bondade. Após essa descoberta, o Zak e seu laboratório de pesquisa realizaram um outro estudo para investigar se histórias baseadas em personagens produziam mais ocitocina. E acontece que histórias baseadas em personagens produzem mais ocitocina e, como resultado, aumentam a confiança e a colaboração. O sucesso da Elizabeth teve muito a ver com essa personagem que ela criou. Essas habilidades de contar histórias. E essas histórias que ela contava geravam esses efeitos químicos em todos que estavam ali ouvindo. Olha como o discurso tem poder.
Só que à medida que os narcisistas sobem nas organizações e ganham esse poder, isso apenas intensifica os seus traços. Ou seja, poder, influência, riqueza e fama. E a beleza, quando for o caso, que era o caso dela, aqueles olhos maravilhosos. Isso tudo acaba reforçando a sua percepção de que são indivíduos excepcionais e qualidades excepcionais e, portanto, merecem o melhor de tudo. Pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista tendem a agir com grandiosidade e alta importância, com uma fixação em sucesso ilimitado, controle, brilhantismo, e a psicopatia é um grupo de traços de personalidade que estão associadas à violação de normas sociais. A psicopatia primária é caracterizada por insensibilidade, afeto superficial, manipulação e charme superficial. Em contraste, a psicopatia secundária está associada à impulsividade e à falta de objetivos de longo prazo e está relacionado ao comportamento hostil. E os psicopatas primários, eles nascem e são pessoas com uma variante cerebral distinta e codificada geneticamente e é caracterizada por um córtex orbitofrontal e sistema límbico desligados. Aí há uma amígdala menor e diferenças nas conexões da amígdala ao córtex pré-frontal e também um corpo caloso mais longo e maior. Os cérebros dos psicopatas primários também têm mais ondas cerebrais, e aí quando você olha para um quadro de psicopatas primários que usam a humanidade como uma pele que pode ser descartada a qualquer momento, você identifica traços de calculismo, o que significa que eles estão muito cientes do que estão fazendo, por que estão fazendo o tempo todo, e essa decisão é consciente, é uma escolha consciente. Eles não são tão impulsivos como as pessoas gostariam de acreditar. Eles gostam de manter um caminho limpo atrás deles, para que nada possa implicá-los em nada, nunca, para sempre. E essas pessoas têm pouco medo, pouca ética, pouca antecipação de possíveis consequências negativas e muita necessidade de excitação. E é aqui que eu acho que Elizabeth cruzou a linha, porque eu vejo nela traços de uma psicopatia primária. Ela teve um momento em que ela sabia que isso não daria certo. E esse saber era palpável. A ideia dela, no fim de tudo, não daria certo. Não há nada que pudesse corresponder todas aquelas promessas com apenas uma gotinha de sangue. Em retrospectiva, toda essa expectativa era pautada em algo sobrenatural. E essa crença não era só da Elizabeth, como também da mídia patética que a adorava. Era um culto, uma lenda, uma fábula que, medicamente falando, as pessoas do ramo já estavam meio céticas. E a Elizabeth continuou mentindo na TV, nos jornais, para os investigadores, porque ela estava adorando quebrar as regras. Ela estava saboreando o golpe, mesmo que envolvesse trabalhar 10 vezes mais do que simplesmente contar toda a verdade. Espero que vocês tenham gostado dessa minissérie. A gente vai ter uma nova atração agora, vai ser a indústria, vai ser uma minissérie de 3 episódios. São episódios procedurais, ela vai focar um pouco na indústria do mundo íntimo, tá? Vai ser um pouco diferente. É uma história muito boa, muito profunda e revelações bem bárbaras. E a estreia vai acontecer logo aí por esses dias. Se preparem, que essa estreia vai ser muito boa. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode ir, esse aqui é o jeito que o livro vai lá no totem dele, é muito legal. Mas esse livro conta uma história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que foi preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar se escondendo na sua própria casa. A história é muito mirabolante, porque ela tem inúmeras reviravoltas e o livro é escrito em formato roteiro, então o livro pode chegar até a sua casa. Se você não estiver aqui no Brasil também não tem problema, entre em contato. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Você pode conhecer o grupo lá no Telegram, tem novidades, informações, muitas coisas legais, bacanas, bastidores que não chegam aqui, mas chegam por lá. E também o canal de cortes,
As análises são recortadas e são postadas por lá, então você pode conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se vê no próximo caso, na próxima minissérie. Eu estou muito feliz, eu agradeço a todas as pessoas que acompanharam, a todas as pessoas que estiveram assistindo, e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!